Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Primeiro, antes da gente falar das possibilidades de cada uma de nossas carteiras, vamos entender o que a gente pode esperar essa semana, que tende a ser uma semana bastante agitada, isso devido ao calendário macroeconômico, repleto de indicadores importantíssimos que podem trazer sinalizações positivas ou negativas que podem trazer volatilidade para o mercado cripto. Além de indicadores, temos diversos comentários de dirigentes do Fed, onde é importante a gente ficar ligado nas suas sinalizações. Para facilitar, vamos ver agora o calendário econômico para que vocês saibam quais dias e quais horários esses dados vão ser divulgados, para você não ser pego de surpresa na semana. Então, olha só, hoje é o dia mais tranquilo no cenário macroeconômico, onde aconteceu a divulgação de dados referente ao mercado imobiliário, onde saiu a divulgação das licenças de construção, que vieram acima da expectativa e isso não fez preço no mercado cripto. Então, segunda-feira é o dia mais tranquilo para as criptos em relação à agenda. Novamente, referente ao mercado imobiliário, sai a divulgação em breve das vendas de novas casas e também isso tende a trazer pouco impacto para o mercado cripto. Os dados que tendem a trazer mais impacto no Bitcoin e altcoins começam a ser divulgados na terça-feira, onde nós vamos ter a divulgação da confiança do consumidor nessa terça às 12 horas. O que é importante ficar muito atento, pois isso pode trazer volatilidade com uma sinalização negativa, com a confiança do consumidor muito acima da expectativa, temos um contexto negativo para os mercados. Na terça-feira também tem discursos de dirigentes do Fed, em especial o discurso do Bowman, vai acontecer às 12h45, logo após a confiança do consumidor. Então é importante ficar atento. Na quarta-feira acontece a divulgação de inflação em algumas economias, como a Alemanha e também outras partes da Europa. E nós temos nos Estados Unidos dados referentes ao PIB dos Estados Unidos e também a produção industrial. Isso vai ajudar a gente a visualizar como está a saúde da economia americana. E aí vale ressaltar que esses dados saem logo no começo da manhã, às 10h30 da manhã. Porém, os dados mais importantes da semana vão ser divulgados na quinta-feira, especial dados referentes ao mercado americano, como os pedidos iniciais e contínuos, que tende a ser o dado de menor relevância da quinta-feira, e os dados com mais relevância são os núcleos de preços do PCA. Essa é uma métrica muito importante para o Fed, onde a gente consegue tirar sinalizações do que podemos esperar quanto à política monetária, e se nós teremos ou não um contexto mais inflacionário daqui em diante. Então, o dado que você precisa ficar ligado, com certeza, é os preços do PCA, que vai sair às 10h30 da manhã na quinta-feira. E para fechar a semana, na sexta-feira, 1º de dezembro, vamos ter a divulgação de dados em relação à indústria americana, como o PMI industrial ISM, que vai acontecer às 12 horas, e depois temos às 13 horas o discurso do Jeremy Powell, presidente do Fed. Isso pode trazer pistas quanto ao rumo da política monetária. Então, observem que realmente é uma semana de agenda extremamente importante, onde a gente pode ver muita volatilidade e até uma tomada de decisão do Bitcoin nessa lateralização que ele vem formando nas últimas semanas. Então, vale ressaltar que o Bitcoin está lateralizado nas últimas semanas, andando dentro daquele range que a gente vem monitorando nas nossas análises, à espera de sinalizações macroeconômicas. O mercado está aguardando sinalizações do cenário macroeconômico para a gente ver ou não aquele famoso rally de Natal que eu mencionei com vocês há alguma semana. Então, por isso o preço está em uma posição mais lateral. Agora, essa semana finaliza, começando o mês de dezembro que vai acontecer o último aperto monetário. Então, por isso que os mercados, né, estão em uma posição mais lateral, aguardando aí por essas métricas, em especial o núcleo de preços do PCE. Então, nós podemos ter aí uma tomada de decisão acontecendo, e aí eu vou mostrar agora graficamente o que a gente pode esperar, o que a gente considera como um cenário positivo, um cenário negativo. E aí, na sequência, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras, levando esse viés
em consideração. Então, voltando para a tela agora, vamos passar aqui primeiro na análise do Bitcoin, aonde, olha só, o Bitcoin na semana passada para cá, da nossa última análise, ele saiu aqui, ó, na terça-feira, né, desse candle de baixo, estava ameaçando perder o ponto de gatilho para um contexto de correção mais acentuado, e aí ele protegeu aqui e foi lá em cima no nível de resistência, ficou trabalhando ali, ó, de sexta-feira até ontem, domingo, quando não conseguiu fechar a semana fazendo esse rompimento. O preço do Bitcoin fechou o gráfico semanal com uma sinalização de doji, né, onde nós temos pavio para cima, pavio para baixo, um corpo real pequeno, mostrando aí bastante volatilidade e uma indefinição quanto aos próximos movimentos. E aí o preço hoje começa a fazer um processo de correção. Então vamos dar uma limpada aqui nesse gráfico para a gente atualizar a nossa análise. E eu já quero começar atualizando aqui o ponto de gatilho para um contexto de correção, de uma queda mais acentuada, onde a gente pode marcar aqui, ó, esse nível perto dos 36.300 dólares. A gente vem utilizando essa linha verde como referência, que é uma média de 21 períodos, e enquanto o Bitcoin estiver acima dessa média, ele ainda pode continuar subindo sem maiores correções. E aí, nos últimos dias, o Bitcoin, na verdade, ele está lateralizando entre a média de 21 e esse nível de resistência, tá? Então, para quem quer fazer operações aí de curto prazo, essas são as possibilidades, né? Nos últimos dias, essa variação entre a média de 21 e o nível de resistência dos 37.800 dólares. Então, o Bitcoin está iniciando a semana caminhando no sentido do gatilho aqui, desse último suporte, e é crucial que o preço consiga sustentar aqui, senão nós veremos uma correção acentuada. Isso pode ser causado com uma leitura do núcleo de preços do PCE acima da expectativa, discursos com um tom mais hawkish da parte dos dirigentes do Fed, mostrando aí um pouco mais de cautela em relação à política monetária americana. Isso pode trazer também um contexto negativo de aversão a risco para os ativos de mais risco, como as criptomoedas. Então, para que a gente tenha um cenário positivo, precisamos ver a leitura desses dados vindo com contexto positivo também, vindo abaixo da expectativa e um discurso aí um pouco mais tranquilo dos dirigentes do Fed. Então, caso o preço faça esse rompimento, um fechamento diário, um fechamento de 4 horas abaixo desse nível, a gente pode esperar mais uma fuga do Bitcoin, né? Um processo de correção lá perto do nível da média de 100 períodos. Esse nível é um indicador-chave de tendência que o Bitcoin conseguiu superar lá em outubro e desde então respeita esse nível como suporte. Então a gente pode marcar esse como um primeiro objetivo, caso o Bitcoin inicie esse processo de correção. Na verdade, como um objetivo, um nível de suporte mais forte, não seria um primeiro objetivo, pois ele tem suporte ainda nos 34.600 dólares, que fica antes desse nível. Traçando também uma retração de Fibonacci em todo esse movimento, a gente consegue visualizar aqui um nível intermediário, né, antes da média de 100 períodos, que é os 33.500 dólares, que seria a retração de 382, né? E aí quando a gente passa a olhar para um contexto no gráfico semanal, nós temos confluências entre retrações de Fibonacci, retração do preço nas médias no gráfico semanal de 9,21, no gráfico diário, perto da retração também da média de 200 períodos. E aí poderíamos marcar como um último suporte, um suporte crucial de ser mantido, que não tende a ser testado, pelo menos não no curto prazo, e aí por isso eu marco ele com uma linha branca, né, porque ele é o último suporte dessa tendência de alta aqui que a gente vê marcada com uma linha verde no gráfico, é o nível ali dos 29.900 dólares, que é pouco provável que o Bitcoin busque no contexto dessa semana, mas um cenário de grande aversão a risco poderia sim ser testado. Então, em resumo, a nossa análise do Bitcoin, nós temos aqui agora um novo ponto de gatilho para um contexto de correção do Bitcoin, que é o nível dos 36.300 dólares. Se o Bitcoin não segurar aqui durante a semana, veremos uma correção rápida até o nível dos 34.600. Suportes marcados com as linhas amarelas entre 34.600, 33.500 dólares e 32 mil são os pontos mais prováveis de ser testados em um contexto de confirmação de rompimento e o preço tendo uma semana
de correção rumo a esses suportes, o que vai ser também uma excelente oportunidade para você que está de fora do mercado, você que realizou o lucro de voltar a ficar posicionado não só no Bitcoin, mas também em altcoins. E caso essa correção se intensifique, o Bitcoin não segure nesses 32 mil dólares, daí nós podemos ver um cenário com quedas mais acentuadas rumo a 29.900, o que é menos provável nesse momento. Por outro lado, caso o desenrolar dessa lateralização, na verdade, seja o rompimento aqui do ponto de gatilho para um contexto de continuação, 37.830 dólares aproximadamente, nós temos alvos para o Bitcoin acima dos 40 mil dólares, posteriormente até lá o nível dos 46 mil. Então, nós temos hoje o Bitcoin em um contexto de uma lateralização ainda, com uma movimentação bem didática, e esses são os pontos aí de gatilho para você ter uma melhor direção do preço na semana. E como você já sabe quais são os dados e quando eles vão ser divulgados, fiquem ligados na divulgação desses dados para ver se vamos ver rompimento de algum desses níveis marcados com as linhas rosas no gráfico. Então, agora que você entendeu quais são as possibilidades para o Bitcoin e o que pode impactar no preço do BTC, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras. Primeiro, quero ressaltar que na nossa plataforma você consegue conferir a vitrine de cada carteira para entender como está a nossa exposição. Por exemplo, na vitrine da carteira Hodl, você pode vir na seção Minha Carteira, que é que você vai entender como está a nossa exposição. E aí vale ressaltar que, em especial na carteira Hodl, nós estamos mostrando aqui a exposição da carteira para você que opera de forma manual, para você que está seguindo a nossa movimentação na nossa nova plataforma lá na Lastra, você não consegue ver a sua exposição aqui, tá? Então aqui você está vendo a exposição para quem opera a carteira Hodl de forma manual. Já nas outras carteiras, você sim, na seção Minha Carteira, fica sabendo quais são os ativos que nós estamos posicionados lá na plataforma Lastra. Perfeito, então vamos começar a nossa análise de carteira agora falando da carteira Hodl. Falando sobre a carteira Hodl, nós temos já disponível para vocês o relatório de compra da carteira. Na verdade, é um relatório de venda, onde nós estamos subindo o nosso stop conforme o nosso gatilho de exposição para o Bitcoin e Ethereum vão subindo também. Então, a gente começa a garantir aí um resultado, uma proteção de resultado no âmbito positivo, com o nosso gatilho de exposição no Bitcoin e Ethereum subindo gradativamente. Então, você que está operando de forma manual, consegue verificar esse relatório. E quero ressaltar que esse é o último relatório da carteira, porque nós vamos acabar com os relatórios nesse mês. E esse mês acaba na sexta-feira, tá? Então, é importante, se você ainda não fez a sua automatização, não está lá na nossa nova plataforma, na Lastra, é importante que você corra e faça o seu login, o seu cadastro e faça a sua automatização por lá, pois deixaremos de dar suporte à carteira Hodl de forma manual. Então, nós estamos hoje posicionados na carteira Hodl em Bitcoin e Ethereum, e nós temos um contexto positivo, onde nós estamos no lucro nas nossas posições, mas de acordo com as movimentações de mercado, a nossa expectativa é de correção para o BTC, correção que vai levar à oportunidade da gente, em algum momento, adicionar posição ao Bitcoin. Na nossa nova plataforma, nós estamos posicionados em 40% em BTC, aguardando por uma oportunidade de comprar fracionado, porque o preço estava muito esticado graficamente. Então, nós não queremos comprar com preço esticado, queremos sim comprar em processos de retração. Então, essa semana tende a ter oportunidades de compra se essa correção se intensificar, se o gatilho que eu mencionei na análise do Bitcoin for acionado, a gente pode esperar o preço do Bitcoin vindo aqui perto da nossa média de 100 períodos no gráfico diário, onde nós podemos adicionar posições, não só ao Bitcoin, mas também a Ethereum, que tende a fazer um comportamento parecido após ter deixado um pavio ali em cima nos 2.130 dólares, rejeitando o rompimento da resistência. A nossa expectativa agora é que a Ethereum se aproxime da média de 100 períodos no gráfico diário, onde nós vamos aproveitar para adicionar posições. E aí o mesmo vai acontecer na Matic
e também na Link, que são as altcoins que a gente está atento aí para poder adicionar posições na carteira Hodl. Então, basicamente, o que esperamos para a carteira Hodl essa semana é uma queda no nosso desempenho de acordo com essa correção de mercado. Mas é uma queda no nosso desempenho que vai trazer a oportunidade da gente comprar o Bitcoin, Ethereum e algumas altcoins de forma fracionada. Então, esperamos por uma semana de oportunidade para aumentar a nossa exposição a alguns ativos. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Season. Lembrando que você consegue conferir na seção Minha Carteira, lá na plataforma, a nossa exposição na carteira Alt Season. A carteira Alt Season hoje está com a maior parte do capital em dólar, estamos com 95% posicionado em dólar e com 2% posicionado em UNI, 1% posicionado em VET e 2% posicionado em MKR. Estamos, desde a semana passada, em uma postura mais defensiva na carteira Alt Season, na verdade, nas carteiras de altcoins, aguardando por uma correção de mercado e vamos comprando essas altcoins de forma fracionada. Então, basicamente, o que esperamos para essa semana é oportunidade de comprar altcoins em preços descontados com uma potencial continuação da correção do BTC. Essa é a nossa expectativa para a carteira Alt Season. E aí nós pretendemos adicionar posições, com isso concretizando em Ethereum, Matic, Link, BNB e EVE. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt Factor. Carteira Alt Factor que também está em postura defensiva, você consegue acessar a seção Minha Carteira, da carteira Alt Factor, para confirmar a nossa exposição lá na plataforma Lastra, e aí nós estamos posicionados em algumas altcoins de forma fracionada na carteira Alt Factor, devido ao risco de uma correção de mercado, visando a proteção do nosso desempenho. Fizemos essa administração extraordinária, onde nós acionamos a postura defensiva, ao invés de ficar posicionados em Bitcoin, nós ficamos totalmente em dólar, e ao invés de começar a comprar altcoins de uma vez só, os 10% para cada altcoin, nós fizemos entradas fracionadas em algumas altcoins. Essas altcoins são Arrowed, VET, Cake, Theta, FTM, IMX, Flow, AR e Algo. Então, essas altcoins nós estamos posicionados com 2% dos 10 que deveríamos estar em cada ativo. E aí nós temos, então, uma exposição total de 20% do patrimônio, onde nós estamos aí com 80% posicionados em USDT. Então, devido ao risco de uma correção acentuada de mercado, onde nós queremos proteger o seu patrimônio, o nosso desempenho, adotamos aí uma postura defensiva na última semana, onde nós saímos das altcoins, ficamos posicionados apenas em dólares e agora estamos começando a entrar de forma fracionada em algumas altcoins. Como a carteira Alt Factor tem um perfil um pouco mais arrojado, nós começamos já a formar algumas posições em mais ativos diferentes, por exemplo, da carteira Alt Season, que formou posições em 2, 3 ativos apenas. Então, a gente tem um pouco mais de apetite a risco na carteira Alt Factor, por isso uma diversificação maior em altcoins, mas mesmo assim mantendo a gestão de risco, visando ali uma proteção do capital. Então, carteira Alt Factor deve ficar posicionado nessas altcoins e vamos adicionando até desativarmos a nossa postura defensiva por completo, o que tende a acontecer com o preço próximo ao gatilho de exposição, com o Bitcoin voltando perto dos 32 mil dólares. Por outro lado, caso o BTC não faça essa correção acentuada e consiga romper o gatilho para um contexto de alta, que a gente vem monitorando, que é os 37.800, nesse cenário, nós passaremos a ficar posicionados de forma 100% nesses ativos. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade, que é a nossa carteira de altcoins com um perfil de mais curto prazo, onde você consegue conferir a nossa exposição também na plataforma, na seção da carteira Trade, seção Minha Carteira. E nós estamos posicionados em VET e MKR de forma fracionada. Lembrando que a carteira Trade, ela aproveita das retrações de FIBO e compra os ativos nesses pontos de retração. Então, por isso, estamos aqui comprando MKR, adicionamos essa posição MKR na semana passada, inclusive MKR indo na contramão de mercado, ainda deixando o contexto positivo da nossa entrada.
E também adicionamos posições em VET em um primeiro ponto de retração. Com a continuação de sua retração, podemos adicionar mais VET em nosso portfólio. Então, o que esperamos para a carteira trade vamos ficar com a maior parte do capital posicionado em dólar, visando a proteção nesse contexto de queda de mercado, com uma retração de Fibonacci do Bitcoin acontecendo, testando aqueles níveis de suportes e uma consolidação, nós vamos ter diversas altcoins retraindo o FIBO, o que vai dar aí a oportunidade da gente voltar a fazer aí entradas fracionadas na carteira trade. Então, esperamos por uma semana onde poucas movimentações tendem a acontecer nessa carteira, em especial se essa correção que nós estamos alertando aqui sobre o Bitcoin se intensificar, nós vamos adotar essa postura mais defensiva, aguardando por uma oportunidade de comprar nas retrações após essa queda de mercado. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira futuros. Lembrando que, diferente das outras carteiras, a carteira futuros não tem a seção Minha Carteira, pois fazemos movimentações de day trades, operações rápidas, que não caberiam ser atualizadas constantemente devido ao tempo de operação. Então, a carteira futuros hoje está totalmente dolarizada, aguardando um direcionamento de mercado com uma confirmação de rompimento para a gente pegar um movimento de mais tendência. Quando essa confirmação de rompimento acontecer, o que parece que vai acontecer para o rompimento dos 36.300 dólares, com isso concretizando, nós vamos começar a fazer mais shorts, né, apostando na correção de mercado, já teremos essa confirmação de um processo de correção. Caso o rompimento seja, na verdade, da resistência, nesse cenário, a gente procura por mais longs, pensando na continuação do movimento de alta. Então, a carteira futuros, devido à lateralização de mercado, é a carteira aí que está sendo um pouco lesada pelo fato da gente não ter uma tendência clara, não ter uma direção clara em relação à movimentação de mercado. Então, criptomaníacos, observem que nós temos uma semana muito desafiadora para o mercado cripto, com o Bitcoin iniciando a semana em um processo de correção repleto de dados econômicos que podem trazer muita volatilidade e contexto negativo para uma correção de mercado. Mas eu gostaria de ressaltar que, dentro das últimas movimentações e quando a gente faz uma análise do Bitcoin, qualquer correção agora no gráfico do BTC, na verdade vai ser uma excelente oportunidade para formar posições, conforme vocês viram que é o que planejamos fazer nas nossas principais carteiras. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras.